Olá, sejam todos bem-vindos. Damos início agora à aula 1 da unidade 2 com a cultura da mandioca, na disciplina de Agricultura 2. A cultura da mandioca, ela é muito importante e muito interessante de se discutir porque ela tem o seu centro de origem no Brasil. O centro de origem da mandioca contempla toda a América do Sul. Existem relatos da cultura apenas após o descobrimento, mas ela já vem sendo cultivada aqui há muitos e muitos milhares de anos. Então é uma cultura extremamente adaptada e isso traz algumas peculiaridades que nós vamos ver mais para frente. O gênero da mandioca é o gênero Maniote e ela contempla a espécie chamada de Maniote esculenta crantz. Ela também pode ser chamada de caçava, iuca ou manioque. A mandioca é uma planta perene, embora seja cultivada em cultivo anual, sendo esse cultivo de ano ou cultivo de ano e meio. Nós já vimos isso na cultura da cana, a mesma forma de se cultivar. Quanto ao sistema de cultivo, existem 3 sistemas de cultivos básicos para a mandioca. Aquele chamado de fundo de quintal, que é o cultivo em que a pessoa possui alguns pés de mandioca no quintal da sua casa ou no seu sítio, e ele não pode ser computado pela Conab porque não há como se determinar. Há também aquele cultivo de subsistência, onde a mandioca é a única fonte de alimentação para a comunidade que ali existe. E também há o cultivo empresarial, que é chamado de plantation, geralmente voltado para a produção de amido de mandioca, mas ultimamente tem crescido bastante com os sistemas irrigados, principalmente para fornecimento de mandioca para a mesa. Eles atendem a 2 ramos específicos. O primeiro é a indústria, e a mandioca que vai para a indústria, ela vai fornecer amido. E a forma de rendimento ou remuneração para esse tipo de cultivo é o pagamento por porcentagem de amido no momento da entrega desse material. E também o segundo, que é muito consumido no Brasil, que é a mandioca de mesa, que é aquela utilizada para se comer cozida ou cozida e frita. Lembrando que existem materiais ou variedades de mandioca desenvolvidas pela Embrapa que aceitam a fritura sem a necessidade de cozimento ou de cocção. Isso é o melhoramento genético e o trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo com essa importante cultura. Ainda sobre a importância econômica, o Brasil produz aproximadamente 26 milhões de toneladas de mandioca por ano, com uma produtividade média de 13 toneladas por hectare de raiz. São Paulo e Paraná são 2 regiões que se destacam e nós vamos conversar também que a mandioca se desenvolve melhor em regiões próximas ao litoral, possuem produtividades em torno de 22 toneladas por hectare. Hoje o mundo produz 215 milhões de toneladas ano e aproximadamente 19 milhões de hectares. Os principais países produtores de mandioca são a África, a Ásia e a América Latina. Todas são zonas de clima tropical. A mandioca como fonte de amido, ela atende à indústria farmacêutica como veículo para o ingrediente ativo. Assim como nós conhecemos os adubos, por exemplo, a formulação 0,20,20 ou 4,14,8, as porcentagens de cada produto somado não atingem 100%. Por exemplo, 0,20,20 tem 0% de nitrogênio, 20% de fósforo e 20% de potássio. Ou seja, ainda faltam 60 quilos para completar aquele volume total. Assim como os remédios. Quando o remédio tem algumas microgramas do ingrediente ativo, para que ele se torne fácil de ser transportado e ingerido, utiliza-se o amido como fonte ou veículo desse ingrediente ativo. Já na indústria siderúrgica, o amido ele é fonte de carbono para a produção de aço carbono. Ele é misturado no processo de fabricação do aço carbono. Na indústria petroquímica, o amido ele é utilizado como lubrificante para as cabeças das brocas de perfuração para a prospecção de petróleo. Na indústria de papel e celulose ele é utilizado como aglutinante e ele participa aí de mais de 500 produtos. Na indústria alimentícia, ele é base para a produção de refrigerantes, biscoitos e outros alimentos como nós conhecemos.
A classificação botânica da mandioca o coloca na ordem Euphorbiaceae e a espécie Maniote esculenta crantes, que são as chamadas mandiocas cultivadas. Aqui nessa foto nós vemos uma representação das folhas, dos frutos e das flores de mandioca. Sim, a planta de mandioca ela também produz semente, mas ela não é uma boa produtora de sementes. Cada planta de mandioca produz um volume ou um número muito baixo de sementes, o que inviabiliza a sua produção. A descrição da planta. O sistema radicular da mandioca é um sistema axial ou pivotante, ou seja, eu tenho sim um sistema pivotante único quando essas plantas são originadas de sementes verdadeiras. Já o sistema que produz as raízes feculentas é o sistema fasciculado, e ele se forma quando essas plantas são originadas de manivas ou dos chamados clones. E um fator muito importante é que a mandioca, por ser nativa do Brasil, adaptada a solos muito pobres em nutrientes, ela se associa com micro-organismos que são importantes fontes de captação de água e de fósforo. Esses micro-organismos são as chamadas micorrizas. São micro-organismos que atuam de forma simbiótica nas raízes de mandioca, nutrindo-a e fazendo com que ela consiga se desenvolver em solos muito pobres em fósforo. A casca da mandioca, que é um dos descritores de classificação das variedades, é também chamada de película suberosa, e ela pode ser marrom, cinza ou branca, e ela tem textura de lisa a rugosa. Então nós podemos observar aqui que a mandioca tem uma casca, nesse caso é uma casca rugosa, com coloração marrom. Agora existe mandioca para farinha que tem a coloração da casca cinza ou branca. Na produção de farinha, qualquer resíduo de coloração escura não é bem visto pelo consumidor. Então selecionou-se assim raízes com casca mais clara. Então nós sabemos que a textura e a coloração da casca é utilizado como descritor da planta. Composição química da raiz da mandioca. A mandioca apresenta em torno de 60 a 70% de umidade nas suas raízes. A maior concentração é de amido, ou seja, de carboidratos, que podem variar aí, dependendo do autor, de 19 a 33%. Uma baixa concentração de proteínas, que variam de 0,2 a 2,3%. Lipídios, também uma baixa concentração de 0,18 a 0,43%. Uma baixa concentração de fibras, variando de 0,77 a 3,46, e também uma baixa concentração de minerais, ou seja, a raiz da mandioca ela é rica em água e rica em amido, por isso ela é considerada uma raiz feculenta. O caule da mandioca, ele é composto por nós e entre nós. Nós temos duas ilustrações aqui que mostram muito bem o sistema de desenvolvimento caulinar. Esse caule pode ser único ou também pode ser ramificado. Essa também é uma descrição da planta de mandioca. Para que nós possamos uniformizar a brotação, é necessário plantar partes iguais em diferentes talhões. Por quê? Como nós vimos na parte anterior, a base da planta da mandioca possui gemas maduras e muito lignificadas. O terço médio possui gemas maduras e mediamente lignificadas. E o terço superior possui gemas pouco maduras e pouco lignificadas. Então, se nós plantarmos de forma misturada, haverá uma desuniformidade de brotação. Por isso, nós temos que utilizar do procedimento de dividir a rama da mandioca em base, centro e ponta e plantar cada uma dessas porções em talhões distintos. A não ser que o processo seja mecanizado, aí nós não conseguimos fazer essa separação. Mas para otimizar e escalonar a colheita, o ideal é que se faça essa divisão. A folha da mandioca é uma folha verde, lobada, com números ímpares de 3, 5 ou 7 lobos. Aqui nós temos uma planta com 7 lobos. Aqui nós vemos a estrutura e a formação, a morfologia da folha da mandioca.
Como nós vimos anteriormente a composição das raízes, vamos ver agora a composição química das folhas de mandioca. As folhas de mandioca também possuem proteínas, lipídios, carboidratos e fibras, assim como vitaminas e sais minerais em diferentes concentrações. Novamente, nós temos aqui 5 autores avaliando essas proporções e temos uma base da concentração desses nutrientes na planta. Então, a folha de mandioca ela é rica em proteínas, ela tem de 18 a 32% de proteína, também possui lipídios de 7 a 15% de lipídios, também possui carboidratos, olha só, de 40 a 45% de carboidratos e uma condição razoável de fibra. Se nós observarmos do ponto de vista nutricional, a folha de mandioca ela é muito rica em nutrientes, tanto que existem algumas ações humanitárias que utilizam um suplemento alimentar para crianças malnutridas à base de folhas de mandioca. Ela também é rica em vitaminas, em vitamina C, em beta-caroteno, possui cálcio, fósforo e ferro. Ou seja, a alimentação com base na folha da mandioca, ela pode proporcionar sim um alimento nutricionalmente muito rico. Devemos tomar cuidado apenas com alguns componentes que estão presentes na mandioca que podem ser tóxicos. Fisiologia do desenvolvimento da planta. Primeiro, nós vamos entender que o ciclo de desenvolvimento da cultura da mandioca se dá em 5 fases, sendo elas 4 ativas e uma fase de repouso. Então, nós temos aqui um quadro que eu preparei para vocês, mostrando dos meses de setembro, que coincide com o período de início das chuvas, onde nós estamos hoje, e aqui nós conseguimos observar as fases de desenvolvimento da cultura da mandioca. Então, a primeira fase, que nós chamamos de fase de brotação, ela tem em torno aí de 15 dias e deve ocorrer no início do período chuvoso para aquela mandioca chamada mandioca de ano, que ela é plantada juntamente com o início do período chuvoso. Depois desses 15 dias, e pegando concomitantemente, nós temos o desenvolvimento da raiz. Sim, assim que a brotação da maniva ocorre, imediatamente as raízes também passam a crescer e se desenvolver. Essa fase dura em torno de 45 a 60 dias. Após a fase de desenvolvimento da raiz, a planta irá direcionar o seu desenvolvimento para a parte aérea. É outra fase que dura em torno de 45 a 60 dias. Tendo as raízes e a parte aérea bem desenvolvida, aí as raízes feculentas passam a ter o seu aumento em diâmetro. Lembrando que a raiz da mandioca é uma estrutura que se diferencia a partir das raízes fasciculadas. Então ela cresce em diâmetro, acumulando amido em torno daquela raiz fasciculada. No final do período chuvoso, quando nós entramos no chamado período de inverno ou período seco, a mandioca entra em repouso, ela não produz, a mandioca entra em repouso, ela tem um metabolismo apenas de sobrevivência e consegue se manter passando pelo período de baixas temperaturas ou de deficiência hídrica até o próximo período chuvoso. Então, de forma detalhada, a fase 1 ela ocorre aproximadamente 7 dias após o plantio das manivas, surgem as primeiras raízes fibrosas próximas às gemas nas extremidades das manivas. Essas primeiras raízes, no início da brotação, atingem 8 centímetros e logo após 10 a 12 dias já começam a surgir as primeiras folhas. Elas surgem com uma coloração amarronzada e depois se tornam verdes e fotossinteticamente ativas. Já a fase 2, que é a formação do sistema radicular, todo o metabolismo da planta é direcionado para a formação dessa estrutura, que pode atingir até 50 centímetros de profundidade e 90 centímetros de raio em torno da planta, e o crescimento em comprimento da raiz é o principal direcionamento do metabolismo da planta. A terceira fase é a fase de desenvolvimento da parte aérea. Ela pode durar até 90 dias e vão se formar novos ramos e o enfolhamento. 12 dias após a emergência, as folhas já atingem o seu máximo de desenvolvimento. E o mais interessante das folhas da mandioca é que elas podem persistir fotossinteticamente ativas por até 100 dias, com uma média de 60 dias. É muito tempo para uma folha trabalhar em prol da planta. Isso é uma adaptação que essa planta
sofreu para o ambiente a qual ela se desenvolve. A partir daí, começa também o início do engrossamento das raízes fibrosas e o acúmulo concêntrico de amido. Nessa fase, a prioridade ainda é o desenvolvimento da parte aérea. Já a fase 4, que é a fase mais longa, ela pode durar até 5 meses, aproximadamente 150 dias. Ela se inicia do segundo ao terceiro mês após o plantio e começa a ocorrer também a diferenciação do raizame fibroso em raizame feculento. Se nós observarmos, a raiz fibrosa ela está se desenvolvendo no plano perpendicular a essa figura e no plano horizontal são os acúmulos concêntricos de amido. E aqui começa o início da lignificação das ramas. Essa é a fase em que as ramas já podem começar a ser colhidas para dar origem a novas plantas. E a fase 5 é a chamada fase de repouso, que ela pode durar de 1 a 3 meses. Ocorre a queda natural das folhas, evitando assim a perda de água no final da fase vegetativa, a drenagem dos fotoassimilados para a raiz, a massa seca da raiz aumenta. Então veja bem, se nessa fase de repouso a massa seca da raiz aumenta, para quem produz a mandioca com a finalidade de venda para amido, essa é a fase importante de se colher a mandioca, porque o mercado paga por porcentagem de amido. Se eu levar água junto, a composição total do peso da raiz de massa úmida levará em consideração a água. Então, o importante é a concentração e o acúmulo de amido para esse tipo de comércio. E aqui nós temos o ideal ponto de colheita. Após essa fase, reinicia-se novamente a fase de crescimento, formação das ramas e formação das folhas. Há quem deixe as mandiocas se desenvolvendo a campo por mais do que um ano. Entretanto, a fibrosidade dessa raiz cresce demais e ela passa a consumir a sua própria reserva, sendo que isso não é recomendado. Ok, pessoal? Nós paramos por aqui, finalizamos aqui a aula 1 da unidade 2. Nos vemos na próxima.